E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje a gente vai desbravar A Fúria das Nações, de David Slyker. Que legal! Mas antes, aquele like esperto. Isso aí. Segue o canal para não perder nada. É isso aí. Ativa as notificações e manda esse episódio para os amigos. Importante. E se você tiver alguma sugestão de livro, manda pra gente nos comentários. Ajuda demais. A gente lê tudo. Bom, o Slyker já solta uma bomba logo de cara. É. Diz que a igreja, no geral, tá meio que preparada porque ele chama de convergência da glória e da crise, tempos de glória e trevas. E sabe por que ele acha isso? Por quê? Ele diz que a gente está muito distraído. Distraído. A gente está muito preso nas narrativas do mundo buscando respostas rápidas, Ah, em entendeu? vez de buscar sabedoria. É, a gente quer só o mapa. Sem se aventurar no território, Exatamente. sem conhecer o terreno. É isso aí. É aquela galera que só lê os títulos das notícias, sabe? Mas o Slyker vai além. Ele fala de 3 tempestades que estão por vir. 3 tempestades. A primeira é a tempestade de avivamento. Aham. Um mover do Espírito Santo que vai impactar o mundo inteiro, um crescimento absurdo para a igreja. Que coisa, hein? É de arrepiar. Só que aí que a coisa fica interessante. Café. Essa explosão da glória de Deus vai causar uma reação, uma resistência. E aí entra a segunda tempestade, Qual que é? a tempestade de fúria. Fúria. Quanto mais a luz brilha, mais as trevas se agitam, né? É verdade. E essa fúria vai se manifestar de várias formas. Caos social, político, econômico. As pessoas, as instituições se rebelando contra a ação de Deus no mundo. Uau! É como a gente acendendo a luz do quarto e vendo um monte de barata correndo para se esconder. Que doideira. Mas calma, que ainda tem mais. Tem mais. Slyker fala de uma terceira tempestade, Caramba. a tempestade de julgamento. Engamento. A intervenção final de Deus para Oh, purificar o mundo e inaugurar uma nova era. É muita coisa para processar. É muita coisa. E eu fico pensando, como a gente se prepara para tudo isso? Boa pergunta. O Slyker usa uma comparação. Que comparação? Ele coloca o livro de Atos como um modelo local de avivamento e Apocalipse como um modelo global do que está por vir. Entendi. Atos como o Espírito Santo agiu na igreja primitiva. Apocalipse, uma visão panorâmica dos eventos finais. Legal. E a gente já consegue ver alguns sinais dessa fúria das nações se manifestando hoje, né? É mesmo. O Slyker mergulha no Salmo 2, que fala da revolta das nações contra Deus e o seu ungido. Sim. É assustador como essa profecia se encaixa no mundo atual. O secularismo crescendo, a moral bíblica sendo rejeitada e uma tentativa de calar as vozes cristãs na sociedade. A gente já vê isso acontecendo. Total. E essa fúria toda tem uma raiz profunda. O Slack chama de mistério da iniquidade. Mistério da iniquidade. É como se houvesse uma força maligna operando por trás das cortinas, instigando a rebelião contra Deus. Mas a gente precisa entender que essa rebelião não é só um ataque externo, ela também está dentro de nós. Toda a gente. A nossa natureza pecaminosa nos leva a resistir a Deus mesmo. Ele os amando profundamente, desejando um relacionamento conosco. Verdade. Uma luta constante, né? É. E o Slyker argumenta que a narrativa cultural que a gente vive hoje, Uau. essa ênfase na autonomia humana, a rejeição dos valores tradicionais, o ativismo social desenfreado, tem raízes históricas profundas. É não de hoje. Não é algo que surgiu do nada. Aham. E ele traça a evolução dessa narrativa desde o Renascimento e o Iluminismo, Nossa. até os movimentos sociais e democráticos modernos. Caramba. E esses movimentos, na busca por liberdade e autonomia, acabaram distorcendo a compreensão da humanidade sobre liberdade e propósito até a realidade em si. Que loucura. É uma mudança de paradigma. Impacta a gente em cheio. Impacta bastante. É como se a gente tivesse bebido de uma fonte contaminada. Sim. E agora a gente está sentindo o efeito dessa contaminação na nossa forma de pensar e agir. Faz sentido. E aí, como a gente, cristãos, consegue navegar nesse mundo que está cada vez mais hostil à nossa fé? É a pergunta que fica, né? Como a gente separa o joio do trigo? Pois é. O Slyker nos convida a buscarmos a Deus de forma mais profunda, a mergulharmos na sua palavra, Sim. em busca de revelação e orientação do Espírito Santo. Isso aí. É como se a gente precisasse tocar os fast food espirituais por um banquete da palavra. Ele nos chama a termos intimidade com Jesus, a cultivarmos uma vida de oração vibrante, a desenvolvermos um relacionamento pessoal com Ele. A gente precisa ir além do like. A gente precisa conhecer Jesus de verdade
não só de ouvir falar, Concordo. é trocar os likes superficiais por um relacionamento real. Legal. Mas como a gente faz isso na prática? Boa pergunta. Como a gente se blinda de todas essas tempestades que são por vir? É como se proteger. A preparação que ele descreve não se trata só de sobreviver, mas de florescer em meio às trevas. Florescer. É tipo brilhar mais forte. Isso aí. À medida que o mundo se torna mais sombrio. É tipo uma lâmpada. Quanto mais escuro, mais ela se destaca. Exatamente. Então a igreja vai emergir vitoriosa em meio às provações. Isso. Mas exige esforço da nossa parte. Não é de graça, né? É não cair do céu. É como se a gente estivesse construindo uma arca em meio ao dilúvio. Uma arca. A arca é a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Sliker usa uma metáfora. Qual? Ele compara a preparação para as tempestades com o acúmulo de óleo espiritual. Ah, lembrei da parábola das virgens prudentes. É isso aí? Elas tinham óleo reserva para as lâmpadas, Sim. enquanto os imprudentes ficaram no escuro. É, Bexu. Mas o que seria esse óleo espiritual? Seria a nossa reserva de graça. Graça. De fé, de conhecimento da palavra, de intimidade com o Espírito Santo. É o que nos sustenta nos momentos de escuridão, de provação, Sim. de perseguição. É o que nos impede de sermos apagados pelas tempestades. Faz sentido? A gente precisa ter essa reserva, essa fortaleza interior, para não ser levado pelos ventos da cultura, Sim. pelas ondas do medo, pelas tempestades da dúvida. Exato. Mas essa tal de fúria das nações, como ela se manifesta na história. Slacker faz um passeio pela história, mostrando como essa fúria se manifestou ao longo dos séculos. Séculos. Ele usa exemplos como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, Nossa. o Holocausto, os regimes totalitários, É. para ilustrar como a humanidade, mesmo tendo testemunhado as atrocidades do passado, continua tropeçando na mesma pedra. Pois é, a gente não aprende, né? Yeah. A gente vê a história se repetindo. A violência, o ódio, a intolerância. Infelizmente. E o Sliker argumenta que essa fúria, hoje, se manifesta de forma mais sutil, Mais sutil. através daquilo que ele chama de narrativa cultural. Narrativa cultural. É como um vírus que se espalha silenciosamente, infectando a mente e o coração das pessoas. Que perigo. Essa narrativa coloca o homem no centro de tudo, como se ele fosse o dono da verdade, o senhor do seu destino. Sé. É a exaltação do eu, do prazer, do poder, Ah, do ter em detrimento do ser. entendi. E essa narrativa, muitas vezes, se disfarça de progresso, de liberdade, de justiça social. Se esconde atrás de uma máscara. Mas por trás dessa máscara esconde-se uma agenda. Que agenda. Uma agenda que se opõe aos valores cristãos, à vontade de Deus. Caramba. Sliker usa o termo marxismo cultural para descrever essa ideologia. Marxismo cultural? Pode parecer um termo forte, mas ele se refere a essa tentativa de minar os valores tradicionais, de relativizar a moral, Sei. de criar uma sociedade sem Deus, sem valores absolutos. É como se a gente estivesse construindo uma torre de Babel, sabe? Sei. Onde cada um fala a sua própria língua. Onde não existe mais um padrão de certo e errado, de bom e mal. É uma bagunça. E aí, como a gente se posiciona diante dessa confusão toda? Boa pergunta. O Sliker nos convida a sermos resistência, Resistência. a nadar contra a correnteza. Ele nos chama a termos um profundo conhecimento da palavra de Deus. Sim. A estarmos enraizados, na verdade. Isso. Para não sermos enganados por essa narrativa cultural. É como se a gente precisasse de um GPS espiritual, né? Legal. Para não se perder nesse labirinto de ideias, de ideologias, de valores distorcidos. Senão a gente se perde. Mas, além de conhecer a verdade, a gente precisa também vivê-la, né? Com certeza. O Sliker enfatiza a importância da oração, da intimidade com Deus, da busca pela sua vontade. É isso aí. É na oração que a gente se conecta com a fonte da verdade, da sabedoria, da força. É ali que a gente recebe orientação, discernimento, proteção. É como se a gente ligasse para o suporte técnico divino, sabe? Sei. Ele testifica que por contra esse manual da vida. Que legal. E ele pacientemente nos guia, nos ensina, nos corrige. É isso aí. E a oração não pode ser algo individualista, né? Não. Sliker nos desafia a construirmos uma cultura de oração nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Que legal. É como se a gente criasse uma rede de comunicação direta com o céu. Um escudo de proteção contra as forças do mal. Entendi. Imagina só a força de uma igreja que ora em mida, Nossa. que busca Deus em concordância, que intercede pelos seus líderes, pelas suas famílias, pela sua nação. É como se a gente acendesse um holofote no meio da escuridão
iluminando o caminho para aqueles que são perdidos. Legal. E a comunhão com outros cristãos também é fundamental, né? A gente precisa de amigos na fé. Pessoas que nos encorajam, que nos corrigem, que nos ajudam a carregar as cargas. Verdade. É tipo um exército marchando junto, sabe? Sim, Um precisa do outro para vencer a batalha. isso aí. E falando em batalha, o Slacker nos lembra que a gente tem uma missão. Qual? Levar a mensagem do evangelho a todos os cantos da terra. A grande comissão. Fazer discípulos de todas as nações, como Jesus nos deixou. Sim, Isso não é só a tarefa de pastores e missionários, né? É a responsabilidade de cada cristão. é verdade. Como a gente pode fazer isso num mundo tão hostil, tão cético, tão indiferente ao evangelho? É complicado. É, O Slacker nos convida a sermos criativos. criativos. A usarmos os dons e talentos que Deus nos deu para alcançar as pessoas. Uhum. Ele nos chama a sermos relevantes, Relevantes, a falar a linguagem do nosso tempo, sei. a mostrar ao mundo a beleza e a transformação que o evangelho produz. É como se a gente tivesse que empacotar a mensagem do evangelho Entende? de uma forma que as pessoas consigam entender, que toque o coração delas. Sim. Que faça a diferença na vida delas. É isso aí. E a gente precisa lembrar que a igreja não é um clube exclusivo para perfeitinhos, né? Não. É um verdade. hospital para pecadores, que estão em processo de cura, de transformação, Verdade. um lugar de acolhimento, de perdão, de restauração. Isso. É como se a gente dissesse para o mundo: a gente não é perfeito. A gente também erra, a gente também tem dúvidas, a gente também precisa de ajuda, mas a gente encontrou em Jesus a força para mudar, Sim. a esperança para continuar, o amor para perdoar. Que lindo. E o Slacker nos encoraja a não termos medo de mostrar as nossas fraquezas, Fraqueza? de sermos autênticos, de compartilharmos as nossas lutas. Entendeu? É na vulnerabilidade que a graça de Deus se manifesta com mais poder. É como se a gente dissesse: olha, a vida cristã não é fácil. Tem lutas, tem provações, tem momentos de dor. Sim. Mas a gente não precisa enfrentar isso sozinho. Não. A gente tem Jesus, a gente tem a igreja, a gente tem uns aos outros. Tá. E essa transparência, essa autenticidade pode ser a chave para alcançar aqueles que estão buscando respostas, que estão cansados de viver de aparências. Faz sentido. E antes de partirmos para a última parte do nosso mergulho, Fica a pergunta. Como você tem se preparado para os desafios que se aproximam? Boa pergunta. Você está se fortalecendo na fé, se aprofundando na palavra de Deus, Sim. cultivando uma vida de oração, Isso. buscando a comunhão com outros cristãos, Verdade. se engajando na missão de propagar o evangelho. Reflita sobre isso. É isso aí, pessoal. A gente volta já já para a última parte do nosso mergulho. Gente, ó. Fiquem ligados. E voltamos com a última parte do nosso mergulho em A Fúria das Nações. A gente viu como o mundo está se voltando contra Deus, né? Como a fúria está se manifestando na cultura, na política, em tudo. Mas o Slacker, ele não termina o livro com um tom de derrota. Muito pelo contrário, né? Ele termina com o chamado ação. Verdade. Um chamado para quê? Tipo, galera, não vamos ficar parados. A gente precisa se mexer, fazer a nossa parte. É verdade. Mas como a gente faz a diferença no mundo que parece estar desabando? E o Slacker nos lembra que a última palavra não é do caos, da violência, do ódio. Não. A última palavra é de Deus. Ele é o Senhor da história. E a vitória final já foi conquistada por Jesus na cruz. É como se a gente já tivesse a garantia da vitória, mas a gente precisa lutar a batalha. Exatamente. Tipo, a gente tem um vale presente premiado, mas precisa ir lá buscar o prêmio, né? E como a gente se prepara para essa batalha espiritual? Fortalecendo nosso relacionamento com Jesus. Conhecendo a profundidade do seu amor, a sua graça, o seu poder, buscando a sua presença em oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com outros cristãos. Tipo, a gente se alimentar da palavra, né? Se fortalecer no espírito, se equipar com as armas da luz. Isso. Me faz lembrar daquela frase. Ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. É isso aí. A gente precisa se conectar com a fonte, mas também precisa se mexer Sim. E investir na próxima geração. na próxima geração. Discipular os jovens, mostrar para eles a beleza do evangelho, prepará-los para os desafios que eles vão enfrentar no mundo que provavelmente vai ser ainda mais hostil à fé. Passar o bastão da fé para a próxima geração. Isso aí. Ensinar para eles o caminho, dar as ferramentas e encorajá-los a correr a corrida. mas como fazer isso de uma forma que seja relevante para eles? Que conecte com a realidade que eles vivem? Entra a criatividade. Criatividade.
O Slyker nos desafia a usar nossa imaginação, nossos talentos, os recursos que a gente tem para comunicar o evangelho de uma forma que faça sentido para essa geração. E não precisa ser nada mirabolante. Não. Às vezes, uns simples gestos de amor, de compaixão, de cuidado pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. É verdade. A gente precisa mostrar para o mundo que a fé não é algo chato, antiquado e irrelevante. A fé é viva, é transformadora, é libertadora. E ela se manifesta no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas relações. E aí, para finalizar o livro, o Slyker deixa um último recado para a gente. Qual é? Ele nos convida a sermos lâmpadas acesas, como disse o apóstolo Paulo. Lâmpadas acesas. Galera, não se escondam. Brilhem. Deixem a luz de Cristo iluminar o mundo através de vocês. Que legal. Um chamado a vivermos de forma autêntica. Mostrarmos a diferença que Jesus faz na nossa vida. Espalharmos a esperança, o amor, a verdade. É isso aí. A gente não pode deixar a fúria das nações nos paralisar, nos intimidar. A gente precisa se levantar, se posicionar, fazer a nossa parte. E que a gente termine esse mergulho em a fúria das nações com a convicção de que, apesar das trevas, a luz sempre vence. E aí, o que você achou do livro? Manda pra gente nos comentários. E não esquece, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio e compartilha esse mergulho com seus amigos. A gente se vê no próximo episódio do Fé em Letras. Até lá. E lembre-se, a fúria do mundo não pode apagar os de Cristo que brilham em nós.